Se você é um desenhista iniciante e está pensando em trabalhar no futuro com desenho, provavelmente deve ter se perguntado: poxa, eu vou começar pelo desenho tradicional ou pelo desenho digital? É muito comum essa dúvida porque tem muita gente já dedicando, utilizando mesas de desenho, utilizando softwares. Mas por onde começar então? Quando eu comecei no desenho, eu já comecei pelo método tradicional, no caso com lápis de cor, canetinha, marcador, etc. Mas ao longo do tempo, à medida que a tecnologia ela foi avançando, muita novidade chegou e de fato muita gente teve que se adaptar. Mas então, por onde caminhar? Por onde escolher aí? Que tipo de trabalho eu vou fazer? Digital, tradicional? Pois é, antes de eu apresentar o meu ponto de vista, por onde você deve começar e onde eu sugiro, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que inclusive saíram do nível amador para o profissional. E se você quiser saber mais dicas de desenho, confere depois o nosso site desenhoonline.com. Então, se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o joinha aqui, tá? E também me segue depois no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Antes de eu apresentar o meu ponto de vista, deixa eu apresentar aqui para você algumas considerações, alguns critérios bem interessantes. Quando eu comecei a ter contato com desenho, na minha época não tinha tanta ferramenta digital assim. Hoje você tem aí, não só os softwares, que são uma série de softwares, para desenhar, como também as ferramentas de desenho, que são as tablets, são as mesas, Então você vai ver, sei lá, mesa de desenho, aquela Cintiq grande, com uma sensibilidade incrível, tá? Mas na minha época não tinha isso. E à medida que eu fui tendo contato, eu percebi o seguinte: existem algumas que elas são mais sensíveis, no caso tem um nível profissional muito grande, outras não, outras são para quem está começando. Só que aí gera umas coisas curiosas. Por exemplo, se você já tem um pouco de dificuldade com desenho e pega uma mesa mais barata, que não tem tanta sensibilidade, você vai ter mais um agravante, Porque você tem a dificuldade não só de desenhar, como também de conseguir desenhar na mesa. E o que acontece? Isso, querendo ou não, acaba minando um pouco a sua motivação. Então você acaba desistindo às vezes do desenho por causa de um detalhe que você não conseguiu superar, que é um limite técnico. Talvez você vai ter que adquirir uma tablet melhor, uma mesa melhor para você conseguir um resultado melhor. Mas querendo ou não, acaba sendo aí uma pedra no caminho do desenhista, tá? Então o que acontece? É bom você considerar isso. É claro que você tem que driblar isso, mas é bom você considerar isso na nossa análise. No final eu vou apresentar aí o meu ponto de vista, tá? Outra coisa que é bom a gente considerar: existem alguns raciocínios que são próprios da experiência que você desenvolve no desenho digital e outros próprios do desenho tradicional. Então, à medida que você vai desenhando, você vai percebendo que muitas ferramentas que você vê no digital, se você não tiver conhecimento do tradicional, você vai ficar boiando. Então você pode levar um tempo mais para aprender. E vai depender muito no caso de curso, no caso de livros, etc. Agora, se você pega o desenho tradicional, você pega o esquema que chegou naquele digital e fica mais fácil para você entender. Então, no desenho digital, você vai ver muita emulação de processos tradicionais. Então, por exemplo, papel, no caso, com diferentes texturas, Você vai ver papel com diferentes tonalidades que você pode fazer, você pode montar. E você vai ver, inclusive, possibilidades que talvez às vezes nem exista no modo tradicional. Então, na hora de você utilizar no digital, você pode, inclusive, inventar. E o que acontece? A experiência que você desenvolve no tradicional, ela acaba sendo muito importante para, na hora que chegar no digital, você pegue e assimile mais rápido. Por exemplo, uma coisa muito curiosa, tem alguns softwares, no caso de você editar, principalmente imagem, desenho, tem alguma ferramenta lá de fazer alguma sombra que você utiliza, às vezes, um layer, alguma coisa. Na hora que você vai utilizar, muitas vezes a pessoa é tão presa ao que está escrito ali, no caso sombra, e não consegue aceitar a ideia de que também sombra, se você colocar um branco, se você colocar um amarelo, você pode utilizar para criar uma luz. Você vai conseguir fazer o efeito ali de sombra, mas talvez o de luz você vai demorar para sacar. Porque nos programas, à medida que você vai aprendendo, você vai descobrindo possibilidades e você vai combinando, vai conseguindo resultados cada vez mais rápidos. Então, às vezes, é importante você ter um trabalho no tradicional para você compreender os processos do digital. Senão você fica boiando e acaba que você não desenvolve muito. Então, tem uns raciocínios que são muito interessantes, não só do tradicional quanto do digital.
E outra coisa que é bom destacar é o seguinte, até aconteceu uma coisa curiosa na minha história com o desenhoonline.com, quando eu realizava concursos de desenho, é que na hora da gente deixar para o pessoal se inscrever, para o pessoal poder inscrever não só desenhos digitais, como também tradicionais. E o que acontecia? Muita gente não gostava disso, porque dizia que o desenho digital é apelação, né? Que a pessoa consegue um bom desenho. E o que eu percebi nisso tudo? Às vezes na hora da pessoa analisar um desenho, imagina que ela fez um desenho aqui no digital e outra fez no tradicional. Às vezes é o mesmo conceito, porém cada um na sua técnica, né? E o que acontece? Aquele desenho digital, ele tende a despertar um impacto visual maior. Por quê? Ali você, por exemplo, imagina uma cor verde. Ela está numa cor muito pura às vezes, ou às vezes está com um verde muito vivo, muito bem preenchido. E aquele que fez ali com lápis de cor, numa marca mais inferior, o que acontece? Vai demandar mais perícia para poder concorrer com o outro. Às vezes aquele desenho que foi feito ali no método tradicional, em comparado ali ao desenho digital, ele acaba parecendo ser menos do que o digital, mas porque às vezes quem está olhando não parou para refletir na questão da técnica, na questão da dificuldade. Então assim, de impacto visual, muitas vezes o digital ele chama mais atenção, né? Às vezes um contorno que é preto, na hora que você olha todo o contorno está totalmente preto. Num desenho não, às vezes a pessoa fez o contorno com o marcador, às vezes o marcador ele não é tão bom, às vezes na hora de colorir, o lápis de cor passa por cima ali no caso do traço preto, e o que acontece? Ele passa aquela impressão de que o traço não é tão preto. Então acaba cortando um pouco ali daquela pureza de cada detalhe, né? No caso, às vezes a cor ela não fica tão limpa. Os furos do papel, né? No caso, como a gente na hora de colorir não consegue preencher tudo às vezes, ele acaba cortando um pouco do efeito do lápis de cor. Então demanda muito esforço para você conseguir uma cor muito pura, né? E às vezes você, mesmo utilizando bons materiais, não fica tão puro quanto aquele feito no método digital. Então são coisas assim que a gente tem que considerar. Aí você pergunta, mas qual que eu tenho que escolher? Depende da finalidade. Por isso, eu acredito o seguinte, não é uma questão de um ser melhor ou pior do que o outro. Cada um tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, se você pega o desenho digital, hoje em dia, como as coisas são feitas de uma forma muito rápida, né? No caso, seja quadrinho, seja às vezes um desenho que vai para um game, um desenho que vai para algum aplicativo, etc. É importante que você faça um trabalho bem rápido para você dar conta da demanda. Por isso que muitos profissionais mesmo, eles já trabalham com mesas, né? No caso com tablets, para acelerar o processo. Porque hoje em dia a gente precisa de muito trabalho, né? E de velocidade para fazer isso. Então, assim, muitos métodos, muitas técnicas acabaram sendo deixadas de lado aí por alguns por questão de tempo, né, para você conseguir resultados mais rápidos. Mas tem coisas que não, né? Às vezes você vai pegar um trabalho que é extremamente tradicional e a graça dele é justamente vendo a pureza ali das técnicas tradicionais, né? Você vai ver, por exemplo, às vezes um caricaturista na praia fazendo caricatura com aerógrafo, né? No caso, direto numa camiseta, ou às vezes você vai ver alguém fazendo uma caricatura, sei lá, no lápis mesmo, ou ainda você vai ver algum trabalho feito com tinta a óleo, etc. Então são várias possibilidades assim que a gente não pode descartar. Tudo é uma questão de você saber o que eu vou fazer no futuro, o que vai estar em correspondência com aquilo no futuro que eu posso já ir trabalhando agora, tá? Agora sim, isso não impede que você siga também pelos dois caminhos, né? Você pode ter habilidade nos dois, porque hoje em dia também, quanto mais versátil você for, mais chances você vai ter aí também, tá ok? Então minha opinião é essa, tá? É tudo uma questão de saber qual que é a finalidade, mas não esquecer que existem coisas que você aprende no digital que você não aprende no tradicional, e existem coisas que você aprende no tradicional que você não vai ver tanto no digital, porque a experiência de cada um, ela é bem própria, tá? Então você tem que procurar entender o que dá para extrair de cada um e usar conforme o que você está pretendendo no futuro, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá? E me segue também no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.